Gente, boa noite. Vamos dar início ao nosso Evangelho Terapia de hoje. Estou achando esse som alto. Oi. Pronto. Para a gente começar, gostaria de pedir a todos que, por gentileza, coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso, para que não aconteça de tocar aqui dentro, né? E a gente ficar aí meio desconectados. Avisar que nós estamos no mês da campanha Todo Mundo Junto pela Vida, a campanha de valorização da vida, que acontece aqui no Chile desde 2014, mas que ocorre na cidade desde 2012. E nós estamos com uma programação muito especial para esse mês de setembro. Sábado agora, dia 14, inclusive, nós teremos nossa panfletagem lá na Praça da Matriz, ali dos semáforos, pela vida, nessa cidade. As nossas palestras, os nossos evangelhos também têm acontecido com esse intuito de falar dessa temática de modo acolhedor e carinhoso, tá bom? Se vocês quiserem mais informações sobre os nossos grupos de estudo, sobre as nossas atividades, os nossos trabalhos, é só se dirigir ali à recepção, tá bom? Então, vou ler a mensagem número 90 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, para a gente poder se harmonizando para realizar nossa prece. E ela diz assim: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. Ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. Nós é que temos que cobrir a estrada, descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável por seu destino. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. Então vamos levar o nosso coração a Deus, harmonizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e rogar a espiritualidade amiga e bendita que se encontra aqui conosco, que ela derrame sobre nós as suas bênçãos, a sua luz, a sua paz, a fim de que todos nós, reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos receber do alto o medicamento que viemos buscar nesta casa, o consolo para as nossas dores e aflições, e pedir, como eternos pedintes que somos, pedir a Deus que nos mostre através desse Evangelho o caminho que devemos seguir na busca da solução das nossas aflições. Guarda-nos, Senhor, e protege-nos durante toda essa atividade. Que assim seja, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Não sei se vocês sabem, mas este é o maior capítulo do Evangelho. É que eu estou congelando aqui. Boa noite. Esse é o maior capítulo do Evangelho, o capítulo 5. Ele é maior, inclusive, do que a coletânea de preces. E a gente vai estudar hoje os itens 12 e 13, cujo tema é motivos de resignação. E antes da gente falar dos motivos de resignação diante das aflições, a gente precisa entender qual é o objetivo. Ela quer sair. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Deixa eu pegar aqui o livro dos Espíritos que está aqui dentro. Por que a gente precisa entender qual é o objetivo da nossa encarnação? A questão 132 do livro dos Espíritos
espíritos. Essa questão ela é muito importante para aqueles que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, atravessando duras provações. Por que é importante? Porque nessa pergunta, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores qual é a finalidade da gente encarnar, da gente nascer na matéria. Já que nós fomos criados por Deus, somos centelhas divinas, somos espíritos imortais, porque foi Ele que nos criou, e Deus não é matéria, Deus é espírito. E se Ele nos criou, Ele não nos criou matéria, Ele nos criou espírito, porque Ele é espírito, Deus não é material. Mas Ele nos permite a experiência na carne, a experiência na matéria com uma finalidade, porque Ele nos criou simples e ignorantes. Simples, porque somos centelha divina, e ignorantes porque nós encarnamos e vamos adquirindo conhecimento e sabedoria das coisas à medida que vamos evoluindo. Então, qual é a finalidade da gente ter nascido num corpo material que está aqui? A finalidade, segundo lembram os espíritos superiores, de nós encarnarmos, de ser imposto para nós a encarnação, a finalidade é nos levar à perfeição. Então a frase de Jesus que diz assim, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Vocês conhecem essa frase, né? É do Cristo. Está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. Sedes. Quando ele diz sedes, ele não diz seja agora já. Ele está dizendo sedes, seja para o futuro. É uma construção. Então a gente vai construindo essa perfeição e vai construindo pouco a pouco. Então o objetivo da gente encarnar, vir para o corpo material, vir para a Terra, se utilizar desse corpo que é frágil, e mesmo que viva 100 anos, uma hora ele vai ter que ficar aqui, o que vai sobrar dele é o espírito. A finalidade é a perfeição. Mas entre ter sido criado simples e ignorante e a perfeição, que é a nossa meta, existem vários processos, vários aprendizados. Por isso que a gente aprende que a finalidade da encarnação é a perfeição, mas para muitos de nós, estar na matéria significa expiação e para outros é missão. Então eu vou explicar o que é expiação. Expiação é aquela dor que chega na minha vida, que eu me revolto, que eu não aceito, de maneira nenhuma, que eu não consigo aceitar aquela dor, eu não consigo aceitar aquele momento difícil, eu não consigo aceitar aquela situação, e aí eu começo a me revoltar contra Deus. Eu me revolto contra Ele. A revolta é o primeiro sinal de que eu estou vivendo um processo expiatório. Por quê? Porque a expiação, ela chega na nossa vida, não é para nos trazer um aprendizado, é para nos levar a uma reparação. Eu preciso reparar um erro que eu cometi em algum momento, ou na vida presente ou em vidas anteriores. Então a expiação é um convite à reparação. E normalmente se reconhece ela pela revolta que ela traz. Provação não é expiação, embora toda expiação sirva de prova. Provação não é expiação, porque provação é para me aperfeiçoar, expiação é para eu reparar. Então chegam algumas dores nas nossas vidas, chegam algumas aflições nas nossas vidas, que não é um processo expiatório. Eu não estou ali para reparar nada, eu estou ali para aprender. Então quando uma dor chega na nossa vida, e a gente não consegue explicar a causa, uma aflição chega, a gente não consegue explicar direito de onde ela veio, eu não sei bem ao certo de onde foi que ela surgiu, não fique paralisado se perguntando por que
Por que eu estou passando por isso? Porque a maioria das nossas provações, elas são frutos da nossa própria negligência. A gente fala um monte de besteira, comete um monte de erro, faz um monte de bobagem, negligencia os nossos deveres, as nossas obrigações, e aí começa a sofrer, aí fica se perguntando, por que comigo, meu Deus? Por que só eu que sofro? Só eu que sou a vítima do mundo? Provação. Você tem que se perguntar, ao invés de você se perguntar, por que comigo, por que só eu? Ao invés de se perguntar por isso, se pergunte, o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu vou aprender com essa dor? O que é que essa dor tem para me ensinar? Porque, gente, quando uma dor chega na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é, o que é que eu tenho para aprender com ela? O que foi que ela veio me ensinar? Porque se você aprender a lição com essa dor, ela não irá se repetir mais na sua vida. Não irá. Então, para alguns de nós, a encarnação, ela é expiação. A gente está aqui sofrendo sem nem entender por que sofre. Você já viu aquelas pessoas que chegam no mundo, mal nascem, já chega doente? A criança nem nasceu, está entubada. A criança nem nasceu direito, precisa de uma cirurgia de coração. A criança nem nasceu direito, já foi detectado um câncer de pulmão. A criança já chegou com uma série de sequelas ou de processos, de comprometimentos que ela nem teve tempo de errar, mas ela já trouxe na bagagem. Por quê? Processo reparador. Não é punição, não é castigo. É a oportunidade bendita de reparar o erro que foi cometido no passado. Mas as provações somos nós que construímos com a nossa própria mão. Se você sair daqui agora, do centro espírita, pegar um automóvel, um carro, uma moto e sair a 200 km por hora na BR, voltando, por exemplo, para a Brasileira, e sofrer um acidente, é provação? Não, é expiação. Não é expiação, é negligência. Aí você morre num acidente, suicídio inconsciente. Por que é suicídio inconsciente? Porque você não tinha a intenção de se matar, mas você sabia que dirigia 200 km por hora, acima do permitido por lei, poderia te levar a provocar um acidente, e o acidente poderia te levar à morte. É a mesma coisa da pessoa que bebe o final de semana inteiro e sai depois pilotando uma moto. Ele não está querendo se matar, mas ele sabe que pilotar uma moto bêbado pode levar ele à morte. Aí é Deus que castigou. Não. Aí é consequência dos nossos atos, negligência. Aí a pessoa desencarna, suicídio inconsciente, aí retorna, quebrou as pernas, esbagaçou as pernas no acidente do carro. Aí ela reencarna e vem para cá com uma série de dificuldades para caminhar, para se locomover. Isso é só um exemplo. Estou dizendo que todo mundo que sofreu um acidente de carro vai passar por isso. E aí ela fica culpando Deus, por que ela está sofrendo daquele jeito, por que ela nasceu com aquelas pernas, por que, por isso, por aquilo, quando na realidade é fruto das escolhas dela. Então entendamos. Quando Jesus Cristo diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele está dizendo que aquele que se resigna, aquele que aceita a dor como um processo purificador, como um processo de aprendizado, aquele que sabe que todo sofrimento ensina e aprende com esse sofrimento, esse vai ser consolado. Os que se revoltam normalmente não encontram esse consolo. Por quê? Porque a revolta não serve de absolutamente nada. Não serve. Por isso que aqui os itens 12 e 13, eles dizem que nós precisamos, diante das dores do mundo, nos resignar. Por quê?
porque as dores que nós vivemos neste mundo são o débito dos nossos erros do passado. E quando a gente suporta com paciência aqui na terra esses sofrimentos e vai buscando vencê-los, ou seja, aprendendo com eles, isso vai nos poupar de muitos sofrimentos no futuro. Então vamos supor que você tem uma família muito difícil, que tem uma família que não te entende, que não te compreende, com quem você vive tendo conflitos, discussões, é um lar muito desajustado, um lar muito desarmonioso, um lar com quem você não pode contar com ninguém, não tem ninguém que te auxilie, não tem ninguém que te estenda a mão. E você nasceu ali. Quem não escolhe a família, a gente nasce na família, não escolhe assim, né? Entre aspas. Porque na realidade no mundo espiritual a gente escolhe onde vai nascer, quem serão os nossos pais. E quando a gente não tem condição de escolher, os nossos amigos espirituais escolhem o que é melhor para nós. E a gente só se vincula às pessoas que são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mas vamos supor que você vive numa família muito desajustada. E se você, dentro daquela família, não se torna um instrumento do reajuste, da paz, da harmonia, a sua vida vai virar um inferno. Porque já imaginou o que é você viver dentro de uma casa, brigando todo dia com todo mundo, discutindo todo dia com todo mundo, quebrando as coisas, batendo porta, xingando. Imagina o que é viver num ambiente desse. Você vai ver eternamente em conflito. Então, me resignar eu não posso trocar de família. Se eu não posso trocar de família, e eu tenho uma mãe que passa o dia brigando, ou eu tenho um marido que apronta todas, e eu não consigo sair de dentro daquela relação, e eu preciso criar meus filhos, educar minha família, ou eu preciso ajudar aquela criatura de alguma maneira, o que eu vou fazer? Me resignar. E me resignar não é aceitar agressão, humilhação, maus tratos, não é isso. Me resignar eu tenho condições de ficar em silêncio diante da ofensa do outro? Tenho, então eu vou ficar em silêncio. Eu posso modificar minha conduta para não cometer mais os mesmos erros? Posso. Eu posso modificar minha conduta para evitar conflito, para evitar discussão. Se a gente tem amigos, porque todos nós temos amigos muito tóxicos. A gente tem uns amigos que a gente poderia botar eles assim na categoria de persona não grata, botar eles assim na prateleira. Não, esse daqui é um colega, mas ele não pode ir para a categoria de amigo, porque é tóxico. É aquela pessoa que só te bota para baixo, só te convida para beber, vive falando mal dos outros, quer ser o centro de tudo, de todas as atenções, não aceita que você se relacione com outras pessoas, monopoliza o seu afeto e a sua amizade, te responsabiliza, te culpa de tudo de ruim que acontece na vida dele. Essa pessoa está te arrastando o tempo inteiro para um poço sem fundo. Você tem todo o direito de dizer: epa, para aí. Basta. Porque a gente aprende com Jesus que é assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso aí foi o que Jesus disse. Mas Jesus era um espírito de alta envergadura, um ser extremamente iluminado. Na nossa condição de seres imperfeitos, a gente tem que aprender assim. Eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Me amando, eu vou aprender a amar o outro. E amando o outro é que eu vou amar a Deus. Porque vejam a lógica. Quem é pai e quem é mãe, ou quem é tio, quem é tia, quem é avô, quem é avó, sabe que a coisa que deixa um pai e uma mãe mais feliz é ver uma pessoa tratando bem os seus filhos. Você quer deixar um pai satisfeito, feliz? Trate bem os filhos dele. Você quer ver uma mãe feliz? É ver alguém tratando bem os filhos dele.
Agora pode ser o menino, pode ser o capeta, pode ser o pior menino do mundo. Se alguém fala mal ou alguém maltrata, o que o pai e a mãe faz? Se exame, minha filha. Porque você pode dizer o que quiser bem, mas os outros não podem não. Então, a gente aprende pela nossa própria experiência que o pai fica feliz quando a gente ama os filhos. Então eu preciso primeiro aprender a me amar, olhar com carinho por mim, pensar no bem que eu posso fazer por mim e pelos outros. Eu preciso primeiro me amar, evitar as pessoas tóxicas ao meu redor. Eu primeiro me amo. E se amar é se acolher. É assim, eu tenho defeitos, eu tenho realmente umas manias feias, às vezes muito chato, mas eu estou procurando melhorar, eu estou procurando ser uma pessoa melhor. Eu estou conversando aqui com Deus para Ele me ajudar, para me tornar uma criatura melhor. Então, o que a gente faz? A gente aprende a se amar, ama o outro, e aí aprendendo a amar os outros, a gente vai amar a Deus. Esse é o processo. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender também que as minhas dores, as minhas aflições, eles são frutos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, dos meus equívocos, porque uma fruta não cai muito longe do pé. Vocês olharam tanto de manga que tinha no chão, quando a gente chegou. Uma fruta não cai longe do pé. Então a gente precisa olhar para essas dores que estão ao nosso redor e perceber onde foi que eu errei. Porque às vezes eu errei porque eu me culpei demais. Eu errei porque eu fui muito negligente com a minha própria vida. Eu errei porque eu fui muito duro, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta. Eu errei porque eu carreguei muita mágoa, muito ódio. São os erros normais que nós vamos cometendo na nossa vida. E que a gente não se dá conta, eles vão se acumulando e vão se tornando verdadeiros problemas para a nossa caminhada. Então, a gente precisa entender que para vencer as nossas aflições, que a gente possa ser consolado, é necessário ter resignação. E o que é resignação? Eu ficar parada, só esperando que Deus resolva tudo? Não, meu bem. Quem foi que arrumou o B.O.? Quem foi que fez a confusão? Quem foi que arrumou o conflito? Quem foi que cometeu o equívoco? Foi você? Foi. Agora vamos à obra, que é resignação ativa. Eu vou começar a me mexer. Se eu acho que magoei alguém vai lá e pede perdão. Se foi alguém que te magoou, perdoa essa pessoa. Se você está se culpando demais, larga esse negócio de culpa de mão. Porque nenhum de nós é responsável pela dor do outro. A gente só é responsável pelas nossas próprias dores. Nós não somos responsáveis pelo que o outro escolhe fazer. Nós não somos responsáveis pelo que o outro decide fazer. Nós só somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. É a cada um segundo suas obras. É a cada um segundo suas obras. Não é assim, é o Enzo segundo as obras da Adriana, a Adriana segundo as obras da Guilherme. Não, é a cada um segundo suas obras. Tudo que a gente está vivendo, a gente tem que refletir. Por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? É um processo de aprendizado. Então, a resignação, resignar-se, significa justamente isso, tentar entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por esse processo. E aprender o que eu preciso aprender com aquela situação. Porque se a gente se revolta, achando que é a vítima do mundo, que é a pobre coitada, que é o pobre coitado do mundo, se a gente quer solução fácil, quer que resolva os problemas assim, às vezes a gente passou anos, negligenciando uma parte da nossa vida. Aí a gente quer resolver tudo no estalar de Deus. Quem passa assim muito tempo
por exemplo, fumando, muitos anos fumando, sabe que é muito difícil largar o cigarro. Que é um dos vícios mais difíceis de você largar o cigarro. Um dos mais prejudiciais para a saúde, porque aceito socialmente é um dos mais difíceis de serem vencidos. Por quê? Porque tem gente que deixa de fumar, vai dormir e sonha fumando. Aí diz assim, eita, que eu tive um sonho fumando, que meu Deus do céu, foi o melhor sonho da minha vida. Por quê? Porque de verdade ela ainda não perdeu a vontade de fumar. E aí vem as sequelas do fumo, efizema pulmonar, câncer de laringe, de garganta, de boca, de pulmão, de estômago, problema nos ossos. Vem uma série de sequelas que é Deus castigando? Não. Consequência, livre-arbítrio, lei de causa e efeito. A gente plantou e a gente vai semear. E aí, se a gente se revolta contra essa dor, o que a gente faz? Adquire uma nova dívida. E ainda perde o benefício que a gente poderia extrair daquele momento difícil. E como é que eu vou me revoltar contra Deus? Porque eu estou vivendo uma situação que foi eu que plantei. E quando essa situação não foi você que plantou, não foi você que plantou, você está ali como instrumento, aí não é expiação, é missão. É missão. Porque às vezes chega na casa da gente uma pessoa, ou uma situação, chega na nossa vida uma situação que você nunca imaginou que passaria por ela. Por exemplo, você um dia passou na rua, né, Dedé? Encontrou um gato abandonado, levou para casa. Aí daqui a pouco você encontrou um cachorro abandonado e levou para casa. De repente você tem 14 cachorros em casa e quanto gato? 26 gatos. Foi livre-arbítrio? Foi. Ele escolheu fazer isso. Mas também é missão. Porque ele poderia estar gastando esse dinheiro com muitas outras coisas. Gastando o tempo dele com muitas outras coisas. É missão. Às vezes você tem uma avó que você ama, vive a vida dela normal, tranquila, numa boa, e de repente descobre um Alzheimer. E aí dentro da sua família, que sabe, você, seu pai, sua mãe, ou o marido da mulher e o filho, aí a sogra vai morar dentro de casa, ou a mãe a avó daquela criança vai para dentro de casa com Alzheimer. E eles vão ter que cuidar dela para o resto da vida. Missão. Para ela, talvez, para aquela senhora, talvez seja um resgate, um processo expiatório, mas para a família, a missão. E aí, se a gente não se resigna diante dessas circunstâncias, e como é que eu me resigno, Adriana? Tendo fé no futuro, sabendo que nada acontece por acaso, sabendo que Deus é soberanamente bom e justo, sabendo que todas as dores são passageiras, que tudo aquilo que eu semeio eu vou colher. São motivos para eu me resignar. Por quê? Porque quando a gente entende que a vida na matéria, ela serve para o nosso adiantamento, ela serve para o nosso aperfeiçoamento, ela serve para a nossa melhoria, a gente entende que as dores vão nos fazer avançar, progredir. Quantos de nós já chegamos aqui na casa espírita nos queixando de aflições que pareciam não ser nossas, não eram nossas, porque a gente não tinha motivo nenhum para estar passando por aquilo, não tinha motivo nenhum para estar sofrendo aquilo. Mas aí você tem uma sensibilidadezinha chamada mediunidade que faz com que você acabe como uma velhinha acesa no meio da escuridão, atraindo para perto de você espíritos que estão sofrendo e que necessitam de auxílio e que sabem que você é um canal de ajuda. E aí você não sabe como lidar com isso, porque você não entende muito bem o que é.
E aí chega aqui, faz um tratamento espiritual, se auxilia aqueles espíritos, você fica bem, aqueles espíritos também ficam bem, retornam para a casa do Pai e você se resignou diante daquela situação e foi capaz de ajudar. Aí você cumpriu a missão de ajudar e venceu a provação com resignação. Conseguiu evoluir, conseguiu se melhorar. Só que geralmente nós temos uma ilusão de que a vida é uma rede social. Uma das coisas mais tóxicas que se criou no último século, nesse início aí do século XXI, foi uma coisa chamada rede social. Desde o Orkut, passando pelo Message, vindo para o Facebook, caminhando na direção do Instagram, chegando no TikTok, foi uma das coisas mais tóxicas do mundo. Porque você abre uma rede social daquela e você pensa que todo mundo é rico, feliz, bonito e bom. Tem ninguém mal. Quando aparece uma ou outra, as pessoas cancelam. E aí tem um veneno pior do que isso. É você se comparar. Como é que essa pessoa viaja tanto? Eu falo, morrer de trabalhar e não viaja. Como é que essa pessoa consegue fazer esse monte de procedimento estético e eu não consigo nem no cabeleireiro fazer uma chapinha? Como é que essa criatura tem tanta roupa, tanto look que eu não consigo comprar uma camiseta nova para mim? Você começa a se comparar. Como é que esse fulano está com 3 graus de cerveja do lado da mesa dele, bebendo todas, eu não consigo comprar uma, como é o nome daquele corote, né? Uma piriguete. Você fica se comparando o tempo inteiro. E a comparação nos adoece. A comparação nos adoece. Então, a gente precisa diminuir a importância que a gente dá às coisas do mundo. A gente dá muita importância ao que os outros pensam da gente, o que os outros falam da gente, o que os outros vão dizer da gente. A gente se compara com quem está nas redes sociais. Nós precisamos aprender a moderar os nossos desejos, porque existe uma diferença muito grande entre o que é que eu necessito e o que é que eu desejo. Eu necessito de um celular para trabalhar, porque eu trabalho com tecnologia do Instituto Federal. Isso aqui para mim é um tablet, é um instrumento de trabalho. Eu preciso de um tablet para trabalhar. Eu necessito. Mas eu desejaria muito poder comprar um iPad. Eu não posso. E se eu não posso, eu me resigno. Porque eu não vou ficar doida só porque eu não posso ter uma coisa. Eu não vou endividar minha mãe, endividar meu pai, endividar meu cartão, só que eu quero muito uma coisa. Eu quero, desejo, e eu não posso ter, então eu vou dar um jeito. Ou então eu enlouqueço. Ou então faz que nem aquela menina que passou foi tempo no Instagram, lá na rodoviária do Ceará. Se jogou no chão, esperneou, porque ela tinha um iPhone 13. E ela queria um iPhone 14 e a mãe disse que não ia dar um iPhone 14 porque o iPhone da mãe dela era 10 e ela ia ficar com 13. Ela se joga no chão, ela se perdeu. Igual aquele menino do supermercado. Gente, se eu tivesse um filho ou uma filha, primeiro que ele só ia ter um celular quando ele tivesse dinheiro para comprar. Primeira coisa. Ele saber o valor das coisas, quanto é que custam as coisas. Segundo, ele ia comprar o celular com o dinheiro dele, nas condições que ele pudesse pagar. Porque a gente faz todas as vontades, atende a todos os desejos dos filhos, a gente está ensinando para eles o quê? A não ter resignação. Não, o menino esperneia, o menino se joga no chão, o menino faz chantagem, o menino ameaça. Aí eu vou lá e faço. E cadê a resignação? Que hora que você vai ensinar para essa criatura a resignação? Que hora que você vai dizer para ele, olha, a vida vai te dar tantos nãos que eu não posso dizer sim para ti o tempo inteiro. Porque você vai sofrer muito. Resignação. Moderar os nossos desejos.
nos contentarmos com o lugar, com a posição em que a gente vive, sem invejar os outros. O Marcalino até falou aqui na palestra de sábado. Se você fizer uma pesquisa com todo mundo perguntando se tem inveja no mundo, todo mundo vai dizer assim: ele tem inveja demais. As pessoas são muito invejosas. Olha o que tem de gente invejosa no mundo, não está escrito. É muita gente invejosa, muita gente invejosa. Aí você pergunta para a mesma pessoa: você é invejoso? A pessoa diz: não, eu não sou não. Como é que tem muita gente invejosa no mundo e só você que não é invejoso? E aí a gente lembra que quando a gente olha lá no Instagram, a pessoa está lá bebendo, na praia, que maravilhoso, curtindo, um carro novo, uma moto, você vê, você olha e diz assim: ó, um diabo desse nunca deu prêmio na barra de sabão e tá aí na praia curtindo todas. O nome disso é o quê? É inveja. Também é inveja. Só que a gente chama de comparação. Então, não invejar os outros. Moderar os nossos desejos também é resignação. Aprender a lidar com os reveses da vida. Porque às vezes a gente está vivendo um momento muito feliz da nossa vida. Aí de repente acontece uma coisa que a gente vai sofrer, vai passar por dificuldades, vai passar por um aprendizado. Mas se você olhar para trás, você já passou por tantas coisas difíceis, você já passou por tantos momentos dolorosos, que pela sua experiência de vida você sabe que aquele momento ali também vai passar. Mas aí você se desespera, porque não tem resignação. Não tem resignação. Resignação ativa. Olhar para a vida e pensar: eu sei, agora está difícil, agora eu estou sofrendo. Mas eu já passei por momentos piores. Então, esse aqui eu também vou vencer. E a resignação, ela é ativa por quê, gente? Porque eu não posso dizer amém para tudo. Eu lembro que a minha mãe, 5 filhos, uma escadinha. Eu sou a mais velha, né? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Meus irmãos foram nascendo assim, na escadinha. E a minha mãe queria muito estudar, porque ela só tinha a 3ª série do ensino fundamental. E aí meu pai disse que ela não ia estudar enquanto as crianças fossem pequenas. Aí ela esperou a gente crescer. Quando eu fiz 15 anos, quando eu estava no ensino médio, ela se resignou com aquela situação, porque nós éramos pequenos. Quando eu fiz 15 anos, a minha irmã 14, meu irmão 13, a outra 12, a outra 11, a outra não era menos, acho que eu tinha uns 13 anos, era 13, 12, porque eu lembro que eu comecei a cozinhar com meus irmãos com 7 anos. Ela disse: eu vou voltar a estudar. Aí tomavam 1 ou 2, arrumava confusão, brigava, que ia se separar dela, que a mulher dele não estudava, a mulher dele não saía de casa de noite. E ela disse: pois eu vou estudar. Eu vou estudar. E um dia você ainda vai me agradecer por eu ter ido estudar. E se você quiser ir embora, pode ir. Porque eu já era gente antes de você existir na minha vida. Eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. E ela voltou a estudar. Fez o ensino fundamental todo. Fez o ensino médio todo. E ele brigando a vida toda. Fez o ensino médio todo. Fez um 4º ano adicional. E foi ser professora. Quando o dinheiro começou a entrar dentro de casa, que começou a ajudar ele, o que foi que ele fez? Agradeceu a ela por ela ter ido estudar. E se ela tivesse desistido? Se ela não tivesse enfrentado? Se ela tivesse se resignado por medo? Porque resignação tem que ser ativa. Tudo bem, eu concordo que você não queira que eu vá estudar à noite, porque é tarde e tudo mais. Eu até concordo, mas eu vou voltar a estudar. Eu vou procurar um horário e vou voltar a estudar. O que foi que ela fez? Ela não ia estudar à noite. Ela procurou uma escola para fazer um supletivo à tarde. Então, às vezes as dores chegam na nossa vida. Ela diz até assim: minha filha, se eu não tivesse estudado, eu estava muito arrependida. Porque hoje em dia ela é aposentada. Ela é professora e aposentada. E ela disse: se eu não tivesse decidido estudar, hoje em dia eu estaria sofrendo muito. Eu e seu pai teríamos sofrido muito para criar 5 meninos. Então, gente, tem muitas coisas que a gente precisa parar, refletir, meditar, pesar, olhar para o futuro e pensar.
Isso aqui vai ser positivo ou vai ser negativo para o meu futuro? Isso aqui vai ser bom ou vai ser ruim para o meu futuro? Diminuir a importância, muitas vezes, de algumas coisas que nos prendem a tudo que é efêmero e passageiro. Diminuir a importância que a gente dá, por exemplo, aos vícios, beber demais, consumir demais. Diminuir essa importância, porque todas as vezes que nós nos resignamos diante das circunstâncias da vida, nós adquirimos a calma. E a calma, juntamente com a resignação, são úteis tanto para a saúde do corpo quanto para a saúde da alma. Entender que tudo na vida passa, que você precisa se perdoar, que você precisa ir em busca dos seus objetivos, que você precisa de vez em quando racionalizar as coisas. As coisas não podem ser pau e pedra. Quando a gente entende isso, a gente se resigna. Aí a gente deixa de invejar a vida dos outros, de ter cobiça, de ter ambição, porque nós vamos olhando para a vida sob uma outra perspectiva. Olhando para a nossa caminhada sob uma outra perspectiva. Olhando de uma outra maneira. Nos fortalecendo durante a caminhada. Então hoje o convite para todos nós, para a gente encerrar esse nosso evangelho, o convite é para que a gente olhe para a vida sob a perspectiva da imortalidade da alma. Aquilo que a gente está sofrendo hoje pode se transformar em benefício para o meu futuro ou em mais sofrimento para o meu futuro. Quem vai decidir isso é você. Se você decidir enfrentar esse processo, aprender com ele e seguir confiante de que há sempre um dia depois do outro, ou se você vai simplesmente se revoltar, se entregar ao desespero e deixar a vida te levar, como afirma o filósofo Zé Camaraldinho, deixar a vida me levar, a vida leva. Então, para que a gente pense sobre isso, para que a gente medite sobre isso, a fim de que a gente não atropele a nossa própria caminhada. Resignação ativa. Olhar para as questões que estão ao nosso redor, aquelas que a gente pode resolver, aquelas que a gente não pode, convidar Deus para nos ajudar na solução e seguir com fé e com esperança, para que a gente não perca o fruto dessa experiência maravilhosa que se chama vida, tá bom? Vamos fazer nossa prece final para a gente ir para o trabalho do passe. Elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Jesus e a Maria de Nazaré que está aqui conosco, nos amparando, nos assistindo, por esse evangelho, por esse momento de paz, de prece. E rogamos os espíritos amigos que conosco estão, que eles preparem a sala do passe, onde receberemos os fluidos benéficos e necessários para a reconstituição da nossa saúde física, mental e espiritual. Jesus querido, nos guarda, nos dá uma noite de sono reparador e permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Prontinho, crianças, podemos ir lá para o trabalho do passe. Enzo, encerra aqui para mim no Instagram.